ontem no Jornal da Band e fazendo uma referência que pesa ainda mais no governo, né? Eu classifico o primeiro escândalo no início da CPMI, quando foi revelado que o filho do ministro da Justiça do Brasil, o senhor Ricardo Lewandowski, havia prestado serviço através do seu escritório de advocacia para instituições consideradas sindicatos de fachada, que não é imoral, né, obviamente, mas não é imoral, aliás, não é ilegal, né? É imoral você ter um pai, ministro da Justiça, e o filho prestando serviço de advocacia para esses sindicatos. E hoje é a segunda bomba. O Estado de São Paulo, a AGU, foi alertada sobre INSS e Messias, senhor Jorge Messias, candidato a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ignorou o caso do sindicato de irmão de Lula. Está aqui. E fortíssimas evidências já apontadas por órgãos estaduais da AGU nesse sentido, que apontava que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, aparece um processo interno da AGU de início de 24 que listou 9 principais entidades com aumento significativo de reclamações judiciais e nada foi feito. Presidente Viana, outro ponto aqui, o senhor Carlos Roberto Lopes, presidente da Conafer, que foi fundado em 2011 com a presença do ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, no governo Dilma. 2011, o Lupe estava na foto, se eu não me engano, estava ali Paulinho da Força, também hoje, do Partido Solidariedade. E eu lembro que tinha uma briga entre Contag e Conafer numa disputa de mercado. Parecer aqui pontos principais da decisão do ministro André Mendonça, senhor Carlos Roberto, que teve a coragem de chamar um deputado federal aqui e perguntar se o deputado era míope. E eu até me dirigi ao presidente, ao Carlos Roberto, presidente da Conafer, falando o seguinte: se ele tem coragem de falar assim com deputados, imagina como ele trata o homem do campo. Segundo o ministro André Mendonça, Carlos Roberto Lopes, presidente da Conafer, é apontado como líder máximo da organização criminosa. Controlava as ordens de distribuição de pagamentos e articulação política. O senhor Carlos Roberto está foragido da Justiça. Hoje, quarta-feira, o mandato de prisão foi decretado na quinta-feira, portanto, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, é o 6º dia que ele se encontra foragido. 10 mandatos de prisão, 9 presos, e dos 9 presos, e dos 10 com mandatos de prisão, 7 estiveram aqui. Senhor João Carlos Camargo Júnior, senhor Camargo da Camargo Alfaiataria, o senhor tem uma história brilhante, um alfaiate brilhante, um valor agregado à sua marca brilhante. Eu fico perguntando aqui, eu já li, a minha mãe até de 80 anos me ligou aqui, porque quando a Coronel Fernanda perguntou se o senhor havia costurado para a Janja, a minha mãe de 80 anos já ligou, Janja, terno de 100 mil, minha mãe, e como muitos aposentados que estão assistindo. Eu não consigo entender por que o senhor entrou nessa. Assim, não dá para entender, porque o senhor recebeu 24 milhões da Amar, do senhor Felipe, por que o senhor está nesse gráfico, recebendo aqui 31 milhões, envolvido nesse esquema, que são esquemas muito parecidos aqui, desde Maurício Camisotti Careca, Sindinap, Conafer, eles são muito parecidos. E eu fico muito triste de ver uma pessoa de sucesso como o senhor, um empresário de sucesso, que já costurou para tantos brasileiros bons, está envolvido. Eu não consigo compreender, sinceramente, porque é tão gostoso a gente ter sucesso sem depender de político ou de fazer coisa errada, assim. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta simples para o senhor. O que levou o senhor a entrar nesse esquema? O senhor foi pressionado por alguém, foi usado por algum político, foi chantageado? Qual o motivo, seu Camargo? Eu acho que todos os seus clientes fazem esse... Está muito alto, vai. Eu acho que os seus clientes fazem essa pergunta, né? Silêncio. Tem certeza que não vai responder? É muito bom silêncio. responder, porque o seu destino ele já está traçado. Assim, eu não digo nem para coisa ruim ou para coisa má, mas o seu destino já está traçado. Eu acho que o senhor tem uma chance muito grande de falar.
É que nem o Bolsonaro quando esteve na frente do Alexandre de Moraes. Ele podia ter falado tanta coisa ali com o coração. Porque fica registrado. O senhor é um pouquinho mais velho que eu só. Eu estou com 48, o senhor tem 50. O senhor tem coisas muito mais positivas na vida do que apenas esse acontecimento. Fica à vontade. Mas eu gostaria muito que o senhor falasse para o seu bem. Desculpa, senhor. Eu fiz silêncio, mas eu ficarei em silêncio. Sério? Então, eu vou aqui. Tem uns pontos que chamam muita atenção da gente e que eu vou ter que fazer essas perguntas, né? Porque é uma pena, eu acho uma pena que a gente separou aqui para fazer as perguntas. O senhor tinha conhecimento de que a Amar Brasil realizava descontos sem autorização de aposentados? Silêncio, manterei em silêncio. Qual era a relação societária e operacional entre o senhor e Felipe Macedo? Um dos jovens aqui que o PT torna em falar que foi Bolsonaro, mas não foi. Acordo de cooperação no final de 22, ali na transição, e depois vieram 4 instituições dos Golden Boys e mandaram ver, mesmo sendo alertados pela AGU, pela CGU. E qual era a relação societária e operacional entre o senhor e Felipe Macedo Gomes antes e durante os repasses dos descontos associativos? Silêncio, manterei em silêncio. Qual foi o motivo da sociedade com Américo Monte Júnior e o destino dos lucros dessa empresa? Manterei em silêncio, excelência. Ótimo. Presidente, eu fico assim cada vez mais estarrecido, mas teve 2 momentos que me chamaram a atenção assim aqui. Um foi o modo como o senhor Carlos Roberto tratou a gente, a certeza da impunidade que ele tinha e que, graças a Deus, essa CPMI está mostrando para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, dados tão evidentes que levam essas instituições a pedirem a prisão dos envolvidos, né? A gente recebeu aqui até quem vendia terno também, mas em Presidente Prudente, o Cícero, operador financeiro, que movimentou centenas de milhões por meio de empresas de fachada, pagou propinas e gerenciou o fluxo ilícito. Nesse caso, senhor Camargo, o Cícero vendia ternos em Presidente Prudente, era muito simples, era vendedor. Não era um alfaiate renomado como o senhor. E aqui a gente passa até a entender a fraqueza do ser humano, porque ele recebia 20 mil reais por empresa aberta, cada empresa que ele abria, só que passou nas mãos dele 300 milhões de reais. E o senhor vendia cada terno entre 10 e 100 mil. Vamos imaginar que um terno de 100 mil tem um custo para o senhor aí explodindo de 20 mil reais, coisa que eu acho difícil. É pela sua arte, pela sua marca. E fica, assim, 2 momentos para mim muito evidentes, assim. A maldade explícita do senhor Carlos Roberto, que eu considero, assim, a pessoa mais pesada que passou por aqui. E o senhor, eu não consigo nem entender por que o senhor entrou nessa. Acho que todos nós aqui comentamos, né, hoje almoçando, o motivo do senhor ter entrado nessa enrascada. E eu lamento muito pelo senhor não ter dado nenhuma palavra aqui. Eu acho que seria uma janela de oportunidade para o senhor e até para o senhor criar uma expectativa perante os seus clientes de que o senhor é uma boa pessoa, é uma pessoa correta. Então, ainda tem aí mais alguns deputados para lhe fazerem perguntas. E se o senhor puder falar, é uma dica que eu estou dando para o senhor, assim, de coração. Se o senhor puder falar, é ótimo para cá. Aqui tem pessoas que podem, de certa forma, criarem oportunidades e serem agradecidos mediante as informações que o senhor puder passar para o relator Alfredo Gaspar. Muito obrigado. Presidente. Pois não, Excelência. Só fazer uma comunicação, Vossa Excelência permitir. Pois não. Olha, desde cedo tenho recebido de forma insistente que o senhor Carlos Lopes estaria sendo visto na terra indígena Caramuru, Paraguaçu. Fica no sul da Bahia. E recebi 6 e-mails no mesmo sentido, falando aqui porque a própria Polícia Federal pode fazer uma inspeção e, se isso for verídico, vai forçá-lo a se movimentar. A região não é pequena, mas que pudesse fazer uma inspeção na
aldeia indígena Caramuru, Paraguaçu, no sul da Bahia. Mas, presidente, falei isso aí de passagem. Eu vim aqui para dizer que ele citou o nome do Carlos Lopes, para dizer que é uma pessoa muito próxima a ele, que ele colocou no centro do esquema, recebeu a visita da Polícia Federal entre quinta e sexta-feira e se matou no sábado, provavelmente se enforcou. Isso demonstra a responsabilidade daqueles que brincam com a vida do próximo. Colocou a moça numa empreitada criminosa, a moça recebeu a visita da Polícia Federal e possivelmente se matou logo em seguida. Apenas 25 anos, uma indígena de nome Iris. Então, presidente, melhor coisa que esse criminoso pode fazer é evitar novas tragédias e se entregar. Obrigado. Pois não, Excelência. Até só como complemento, deputado Luiz Lima, o senhor Marcelino, que veio aqui, né, nós todos percebemos, na quebra de sigilo, estão todas as comunicações dele por escrito, perguntando as contas das pessoas para quem ele depositaria, inclusive parlamentares. Então, Cícero Marcelino, infelizmente, né, a mentira, ela não tem cara, né? Mas uma hora aparece. Mas complementando, senhor presidente, já que o senhor tocou nesse fato, esse Cícero Marcelino e o Tiago da Conafé, irmão do Carlos Roberto, eles tiveram a ousadia de vender uma caminhonete Hilux que estava apreendida na Polícia Federal. A caminhonete foi furtada e eles venderam, e ainda venderam com ágio de R$60 mil. Isso é uma esculhambação. Senhor presidente, só pela ordem para reforçar aqui, a suposta localização do senhor Carlos Lopes, ela inclusive faz parte, olha só a coincidência, o ministro Lewandowski do STF declara de posse permanente ao povo indígena Pataxó, que é Paraguaçu, que o senhor acaba de citar esse território, a terra indígena Comexatibá, localizada no município de Prado, no sul da Bahia. Curumuxatibá. Não, o Curumuxatibá é a praia. Né? Essa terra indígena é, na verdade, uma variante do nome, Comexatibá. Isso foi assinado nesse mês pelo ministro Lewandowski, retirando, inclusive, expulsando centenas de pequenos produtores rurais que estão ali há décadas. Gente decente, da agricultura familiar, média propriedade agrícola, tem produções decentes também de fruticultura naquela região. Simplesmente o Lewandowski, aqui de Brasília, faz um decreto, reconhece como terra, como território indígena e olha para... A gente sabe das milícias que são montadas ali, desses falsos índios autodeclarados, e agora eu não tenho dúvida nenhuma, porque o senhor Carlos Lopes tem forte ligação com aqueles movimentos milicianos daquele território. Possivelmente, então, é um território que tem que ser observado. Já estou acionando, inclusive, o governo do Espírito Santo para cercar as fronteiras. Pois não, Excelência.